direto no miocárdio. Então ele passa a ser um antiarrítmico que a gente chama. Então o que eu preciso tomar cuidado, Tadeu? Se eu pergunto para você assim, ó, os antagonistas dos canais de cálcio, eles são antiarrítmicos? Todos não. Né? Então eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que saber se a pergunta está sendo direcionada a um grupo específico, no caso do verapamil, ou se eu estou perguntando sobre todos. Todos eles são, né, fármacos que agem diretamente sobre o coração? Não. Todos eles agem diretamente sobre a luz vascular? Não. A gente tem aquilo que nós chamamos de seletividade, aquele que é mais seletivo por um tecido ou por outro. E nós temos um terceiro fármaco também que é bastante comentado, que é o diltiazem. O diltiazem, essa seletividade dele é intermediária. Então, ele nem é seletivo totalmente de musculatura lisa e nem seletivo totalmente de musculatura cardíaca. Ele passa a não ter uma seletividade tão definida, certo? Alguns pontos específicos que a gente estava mencionando aqui, que a gente precisa guardar. Primeiro, se eles são antagonistas, eles promovem bloqueio. Então, eles bloqueiam a entrada do cálcio por restrição da abertura dos canais de cálcio do tipo L, operados por voltagem. Então, eles bloqueiam o canal. Segundo ponto, há 3 antagonistas principais, né, que é justamente o que eu coloquei para vocês. Né? O verapamil, né, que ele é mais seletivo no miocárdio, o diltiazem, que é intermediário, e de forma geral, as dipiridinas, né, que são mais vasodilatadores. Então, é um outro ponto que eu preciso guardar em relação a esse grupo. Terceira situação, afetam principalmente o coração e a musculatura lisa, inibindo a entrada de cálcio causada por despolarização nesses tecidos. E é justamente isso que vai gerar o efeito, né, relacionado ao fármaco. Se eu não tenho entrada de cálcio, né, eu não vou ter a contração. Se eu não tenho contração, eu vou ter o relaxamento. A partir do momento do relaxamento, eu posso, se é diretamente no coração, interferir sobre o ritmo de contração. Se é sobre a musculatura lisa, causar uma vasodilatação. Né? E quarto, a seletividade entre o coração e a musculatura lisa varia de acordo com os fármacos, que é justamente o que eu comentei para vocês. Né? Então, esses são pontos específicos. Pensando em vasodilatação, quando a gente vê aí as hidropiridinas, eles são potentes vasodilatadores. Se eu comparo a vasodilatação causada, por exemplo, por uma losartana e é comparado com a hidropiridina, eles têm uma potência maior vasodilatadora. Só que eles também têm mais efeitos colaterais, né? Eles têm maiores efeitos colaterais e por isso que a gente acaba, hoje, dentro dos vasodilatadores, ainda utilizando mais os que agem sobre o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então a gente ainda acaba tendo predileção dos IECAs, dos BRAS, frente a esses fármacos, ok? Um ponto específico que a gente tem em relação a eles é o que o colega estava colocando, né, em relação ao edema maleolar que eles causam. Então o paciente pode, né, ter edemas, né, relacionados ao uso de antagonistas do cálcio, principalmente do amlodipino e nifedipino. Isso é um efeito colateral, uma reação adversa do medicamento que é bem clara em alguns pacientes, né? Então precisa ter atenção em relação a isso, ok? O efeito vasodilatador ocorre principalmente em vasos de resistência, reduzindo a pós-carga. Os antagonistas dos cálcios utilizam os vasos coronários, o que é importante na angina variante também relacionada ao paciente. Os efeitos adversos incluem cefaleia, constipação, né, no caso do verapamil, edema, né, como eu tinha colocado, das hidropiridinas. Há risco de sobreviver de insuficiência cardíaca ou bloqueio cardíaco, especialmente com o verapamil. Tanto que o verapamil a gente não pode combiná-lo, exemplo, verapamil, beta-block, né, normalmente a gente não combina, né, a gente não usa essas combinações. 2 fármacos de ação direta sobre o miocárdio que interferem sobre o ritmo cardíaco e promovem bloqueio, né? A gente acaba não utilizando. Oi? Todos esses fármacos, eles são relacionados a vasos coronários ou segue a nível sistêmico também? Alguns medicamentos, exemplo assim, você pega a hidralazina, ela age mais sobre a arteríola, né? Sim. Então, assim, depende do medicamento, ele acaba tendo essas distinções, se é mais artéria, vênula, se ele age diretamente nas grandes artérias, então isso tem sim, e está relacionado a qual receptor ele liga, aonde esses receptores estão mais distribuídos, tá? Existe essa diferença sim, tá?
Então, a mecanização, como eu tinha colocado para vocês, né, o que diferencia ali é a questão de seletividade, né, a gente sempre tem que lembrar. Por que eu tenho que lembrar? Porque é justamente aquela imagem mostrando ao lado. Exemplo, se eu estou buscando um impacto maior sobre a resistência vascular periférica, a dihidropiridina me traz isso melhor. Então, eu vou ter uma melhor resposta em relação a diminuir a resistência vascular periférica com um fármaco do grupo, exemplo, nifedipina. Se eu estou buscando, exemplo, um fármaco antiarrítmico que interfira sobre débito, fração de ejeção, né, uma ação direta no miocárdio, aí eu dou preferência ao verapamil, né, que ele é classificado como antiarrítmico, né, que eu acho que eu já comentei com vocês na aula passada. Nós temos 4 grupos de antiarrítmicos. Quem quiser anotar aí novamente, que não anotou, nós temos 4 grupos que nós classificamos como antiarrítmicos. Isso é uma classificação de um autor chamado Vaughan Williams, né? Lá na frente eu vou mostrar para vocês, né, a tabelazinha que ele fala. Então, Vaughan Williams ele classifica os antiarrítmicos de 4 formas. O primeiro grupo ele chama de antiarrítmicos bloqueadores dos canais de sódio. Então, ele monta um grupinho lá dos antiarrítmicos que bloqueiam os canais de sódio. Beleza? Um exemplo: lidocaína. Então, lidocaína é um exemplo desse grupo, certo? Aí, Vaughan Williams separa um segundo grupo, que ele chama de antiarrítmicos de classe 2. Nesse segundo grupo, ele coloca lá os beta-bloqueadores, ok? Que nós vamos estudar também, os beta-bloqueadores. Então, beta-bloqueadores são anti-arrítmicos de classe 2, através dessa classificação dele. Na classe 3, nós temos lá os que nós chamamos de antagonistas dos canais de potássio, certo? Tá? E dentro dos antagonistas de potássio a gente tem a amiodarona, que também é um exemplo. Então, classe 1, lidocaína. Classe 2, os beta-bloqueadores, propanolol, atenolol, todos os beta-blocos. Classe 3, os bloqueadores do canal de potássio, né? Ou antagonistas dos canais de potássio. Um exemplo, a amiodarona. E por último, a última classe é justamente onde entra o verapamil, né? Que nós chamamos de antagonista dos canais de cálcio. E aí entra o verapamil. Não entra as dihidropiridinas. Por quê? Porque eles são antagonistas do cálcio, mas mais de musculatura lisa vascular. Certo? Então eles não têm uma ação direta sobre o ritmo cardíaco. Ele age mais sobre a resistência vascular periférica, como a imagem está mostrando. Beleza? Então a ação é mais vascular. Entenderam? O canal de sódio é qual, professora? Classe 1. Qual o exemplo que você deu no Lidocaína. Essa lidocaína É a lidocaína que você está pensando. Ela é coração só. Sim, senhora. Não sabia. Família. Mas é comum usar? É comum usar? Se é comum utilizar, nem tanto, né? Não se usa tanto, mas existem algumas condições específicas que sim. E a gente vai ver, tá? Mas não é tão comum. Tá? Professor, Mas ela é. e aquela diluição da ceftriaxona com a lidocaína, por quê? Aí é pela função anestésica dela. Professor, mas a dose tem que ser muito maior. Pela função anestésica. A dose é muito maior, né? Não. Então, é porque normalmente assim, quando você usa a lidocaína como um anestésico local, né? Você normalmente usa doses menores. Tá? Agora, exemplo, quando você usa lidocaína, você usa sistemicamente, né? Ela tem essa função de aí, você vai usar sistêmica. Eu também não sou dose tão alta. Beleza, gente? Então, só para a gente pontuar, essas informações aí são relevantes. Aqui só algumas informações de quando a gente usa, quando a gente não usa, né, os antagonistas do cálcio, tá? Que a gente precisa ter, né, esses cuidados, né? Quando usar angina refratária, né, a beta-bloqueadores principalmente, tá? Contraindicação a beta-bloqueador, exemplo, o paciente tem alguma contraindicação de usar um beta-bloco, aí você acaba utilizando principalmente o verapamil,
Né? E aí aquilo que eu coloquei para vocês, né? Não associar diltiazem ou verapamil com beta-bloqueador. Tá? Essa associação a gente não faz, tem que tomar bastante cuidado. Né? Tomar cuidado com os dihidropiridinas de liberação rápida, né? Precisa ter alguns cuidados bem específicos, porque eles causam muita taquicardia reflexa, eles causam alguns problemas graves, tem que tomar bastante cuidado no manejo, e não usar verapamil diltiazem se houver disfunção de ventrículo esquerdo do paciente. Também algumas contraindicações, então é só um tópicozinho que vocês vão ver quando você estiver lá, o Rani, o Rudiman, ele pontua muito bem, né, essas contraindicações e indicações clínicas, né, só para a gente fazer esses paralelos aí, ok? Aqui eu trouxe outro grupo de medicamento, que vocês também, eu acredito que a maioria não tinham esse conhecimento, que é o minoxidil. Alguém já ouviu falar do minoxidil? Já. Minoxidil, né? Vocês lembram da aula passada que eu coloquei para vocês, né? Quando a gente mostrou aquela imagem. Fala aí, o que é aquilo? O tópico, né? O tópico. Então, assim, na aula passada eu coloquei para vocês mostrando os receptores e em relação ao minoxidil, que muita gente só conhece ele para uso tópico, para questão estética e não imagina a água e não imagina que ele tem uma ação vasodilatadora e bem considerável, né? bem interessante essa ação que ele tem. A ação vasodilatadora dele é tão significativa que também gera até taquicardia reflexa no paciente, né? Então, ele é um fármaco ativador dos canais de potássio, tem que tomar cuidado, porque eu tenho ativadores dos canais de potássio e tenho bloqueadores dos canais de potássio, são situações diferentes. Tá? No caso do minoxidil e o diazóxido, eles são ativadores, né? Ativadores dos canais de potássio, geram a hiperpolarização. A hiperpolarização inativa canais de cálcio e impede com que o cálcio tenha fluxo, né, através da membrana. Tá? Então, ele basicamente é esse efeito que é gerado, né? Uma hiperpolarização, e a hiperpolarização gera inativação de canais de cálcio. Tá? E é basicamente esse o mecanismo de ação. Professor, a gente vê prescrições de minoxidil, de azóxido para essas finalidades, a gente quase não vê, né? Hoje os fármacos que a gente mais usa, que interferem sobre canais de potássio, é os que bloqueiam os canais de potássio. E aí o exemplo que a gente tem, a amiodarona. Essa sim é bastante utilizada, né? A amiodarona é muito utilizado como fármaco antiarrítico. Mas o colateral desses... Tá aí, os efeitos colaterais. Tá? Então, o surtismo, que é justamente o crescimento de pelos, né, nas regiões onde é industrial, ele promove a retenção de sal, pode gerar taquicardia reflexa. E aí, se a gente coloca lá no pai Google minoxidil, só vai aparecer isso. Vai aparecer praticamente quase nada da cardiologia. Disfunção erétil, não tem nada a ver, não? Disfunção erétil do minoxidil não tem tanta coisa pontuando, não. Mas beta-bloqueadores, propanolol causa disfunção sexual. Propanolol, beta-bloqueador causa. Beta-bloqueador é muito comum, tá? É errado. Acho que o professor de assim, o meu amigo, fala assim, o meu amigo... O professor de biomal disse que dava, professor de biomal. Foi errado. Se tem paciente que toma? Isso foi errado, tá? Seu amigo? E aí, Vinícius? E aí, Vinícius? Como é que é? Mas tem sim, propanolol. O propanolol, ele pode ser utilizado tanto como antiarrítmico, né? Mas ele também pode ser usado como ansiolítico. Então, muitas vezes a profilaxia de enxaqueca. Então, só a questão do mecanismo de ação, que a gente já comentou, né? Interfere sobre os canais, ativando os canais de potássio. O fluxo de potássio gera uma hiperpolarização, essa hiperpolarização inativa os canais de cálcio, interferindo sobre o fluxo de cálcio. Né? Então, dos fármacos que traz esse mecanismo, o minoxidil e o diazóxido são os dois mais importantes. Né? E lembrando sempre que eles trazem, né, a taquicardia reflexa, que é uma condição de muitos vasodilatadores. Né? Ocorre a vasodilatação, a pressão declina, a gente potencializa a via simpática, mais noradrenalina, adrenalina no coração, se aumenta a frequência cardíaca pela queda abrupta de pressão. Né? Isso é uma forma de compensação fisiológica. Então, a taquicardia reflexa é uma forma de compensação. Né?
É uma compensação. Então, muitos vasodilatadores promovem isso. Aqui um outro medicamento também, que não é dos mais comuns, né? Lembrando que na aula passada eu falei para vocês que primeiro eu passaria aqueles que não são os mais utilizados, para depois a gente falar das drogas mais importantes. Aqui a hidralazina. A hidralazina, ela é classificada como um vasodilatador também, um fármaco que atua, né, como vasodilatador, porém em uma via diferente. Né? Ela antagoniza ações adrenérgicas, então ela antagoniza receptor alfa-1 adrenérgico, né? Impedindo a ligação ali da substância simpática sobre o receptor. Então ela promove uma vasodilatação, porque ela impede a ação da noradrenalina e adrenalina sobre o receptor alfa-1 nos vasos. Tá? Agora eu preciso que vocês anotem uma indicação clínica dela que é muito importante, porque vocês vão ver isso na prática diariamente em ambiente hospitalar. A hidralazina é uma droga de escolha para paciente gestante. Ok? Paciente gestante, né, que está com níveis pressóricos aí elevados, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, é uma das drogas de escolha. É uma das drogas de escolha, certo? A hidralazina. Juntamente com a metildopa, é um dos medicamentos mais usados. Hidralazina, metildopa são os medicamentos, né, que a gente mais utiliza, né, em relação ao paciente gestante. Então, é um fármaco muito utilizado na hipertensão como um todo? Não, de forma geral, não. Se a gente pegar todos os perfis de paciente. Agora, na obstetrícia, a gente vai ver muito aí sim. Então, é uma droga muito específica. Exemplo, eu tenho lá um hospital de base, que é um hospital grande, que atende diversas especialidades. Se a gente for avaliar os medicamentos antihipertensivos que é liberado para o setor de cardiologia, a hidralazina praticamente a gente não vai ver muito. Mas os medicamentos que a gente dispensar para a obstetrícia, né, e for classificar os antihipertensivos, ela vai estar muito presente ali. Então é um medicamento que ela tem um perfil de indicação bem específico, né, e ela acaba sendo utilizada, apesar de alguns efeitos colaterais, algumas reações adversas que não são tão pontuais, tão recorrentes, mas ela traz alguns efeitos parecendo como se fosse, né, um reflexo de uma doença autoimune, né? Alguns pacientes não toleram muito bem a molécula, isso pode acontecer, mas não é tão comum, né? Então pode trazer alguns distúrbios relacionados, ok? Como o próprio slide ele está colocando para vocês, tá? Então, como ela é um antagonista, né, de receptor vascular, receptor adrenérgico, esses receptores são acoplados à proteína G, isso aí eu já tinha comentado com vocês, né? Eu falei assim, gente, ó, todos os receptores adrenérgicos, eles são receptores metabotrópicos. Né? Então, exemplo, receptor beta-1, metabotrópico, beta-2, metabotrópico, receptor alfa-1, metabotrópico. Então, são receptores acoplados à proteína G. Tá? Então, o que ele vai fazer se ele antagoniza? Ele vai inibir a formação de segundos mensageiros, né? Vai inibir a formação de segundo mensageiro relacionado à proteína G, como ela está colocando, interfere com a ação do trifosfato inositol, que é o IP3, né? E a liberação do cálcio da retículo sarcoplasmático. Então, por quê? Porque inibe os segundos mensageiros gerados, tá? Então, a noradrenalina, que ativaria aquela proteína G, que começaria toda a cascata lá de formação de segundo mensageiro, isso aí vai estar sendo inibido em razão do medicamento, por ser um antagonista, né? Como a gente tinha falado na aula passada, mostrando todos os alvos. Né? Então, ó, esse grupo está aqui, o minoxidil aqui do ladinho. Olha lá, os antagonistas do cálcio aqui. Então, é aquilo que eu coloquei para vocês na aula passada. Eu falei assim, gente, quais são as substâncias que estão relacionadas com a questão de controle da vasodilatação e da vasoconstrição, da contração cardíaca e do relaxamento da musculatura cardíaca. Aí a gente falou, angiotensina 2, as substâncias simpáticas, o cálcio é importante, potássio é importante, sódio é importante, né? Bradicinina é importante. Então é justamente aí que os medicamentos vão agir como alvo, né? Os medicamentos vão agir como alvo nesses pontos específicos, tá? Pessoal, prestem atenção. Se não tiver tempo de revisão, a casa cai, né? Certo? Então vamos tentar prestar atenção.
Porque depois, quando a nota baixa, aí é uma choradeira do tamanho do inferno, né? Então vamos prestar muita atenção, tá? Pode ser a única oportunidade. Então são justamente nesses pontos que o medicamento vai agir. É justamente cada local, uma substância que tem capacidade ou de contrair ou de promover relaxamento, seja de uma musculatura lisa ou seja de músculo cardíaco, o medicamento ele sempre vai estar interferindo em alguma via, né? Então a gente viu aqueles que têm capacidade de bloquear justamente o canal de cálcio, que é muito importante. O cálcio ele é um fator crucial para que a gente tenha contração. Então eu sei que se eu quero pesquisar um medicamento que tem alguma influência sobre contração e relaxamento, o canal de cálcio é um alvo muito importante para mim. Pessoal, mais uma risada eu vou parar a aula. Eu vou parar a aula e a aula dá. Por favor. Por favor, vou pedir só mais uma vez. Tá? Porque eu não consigo me concentrar. Ficou uma bosta a aula. Uma merda a aula. E hoje todo mundo vai perder nota de participação. Todo mundo. Todo mundo vai perder nota. Tá? Estou pedindo gentilmente. Gentilmente. Então vamos lá de novo. Então se os fármacos, exemplo, eu quero controlar esse canal, eu quero controlar a entrada do cálcio. O cálcio é super importante para o processo de contração. Então eu sei que esse canal ele pode ser um alvo de medicamento. Tá? Então eu consigo. Se é o miocárdio, o que o cálcio não entrando vai proporcionar? Se é musculatura lisa, se o cálcio não entra, o que vai proporcionar? Então justamente aqui eu tenho um alvo de medicamento. Então por isso que eu coloco lá, bloqueadores dos canais de cálcio. Então são fármacos que bloqueiam o canal e geram uma resposta a partir daí. E aí a gente conseguiu diferenciar. Aqueles que estão mais seletivos no coração, exemplo do verapamil que a gente falou. Aqueles que estão mais relacionados à musculatura lisa, e aí a gente tem um exemplo das gindocridinas. Então, de acordo com a seletividade, o medicamento vai trazer uma resposta diferente. Então, o medicamento, se ele age mais em musculatura lisa, ele vai interferir sobre a resistência vascular periférica. Então, eu quero interferir nisso. Meu paciente ele tem problema de resistência vascular periférica. Então, eu quero uma ação farmacológica. Então, eu vou buscar o que tenha maior seletividade sobre esse alvo. Não, eu estou buscando um fármaco que consiga interferir sobre o ritmo cardíaco. Eu tentei um beta-bloqueador, meu paciente não responde bem, aí eu vou pegar o verapamil. Então, é um fármaco que tem mais seletividade sobre o canal de cálcio que está presente lá no miocárdio. Oi. Por que usa ele com outros? Por causa que você vai ver os protocolos de uso, você só usa ele com outros medicamentos, nunca usa ele sozinho. Qual? Você fala verapamil? Não, os bloqueadores de canal de cálcio. E o verapamil ele nem entra como um das primeiras. Quando a gente pega todo o protocolo de cardio, principalmente paciente de hipertensão moderada grave, você nunca vai ver um fármaco que pode ser de qualquer classe. Raramente, ele pode ser beta-block, pode ser IECA, BRA, pode ser antagonista do cálcio. No mínimo ele vai vir combinado com diurético. Né? Isso é padrão, tanto que a gente coloca assim, hipertensão leve, moderada, grave. Hipertensão leve, monoterapia. Na hipertensão leve que a gente vê monoterapia. E aí você inicia com monoterapia e você tem aquela margem grande de dosagem, você pode subir dose na monoterapia. Agora hipertensão já moderada é muito difícil a gente conseguir estabilizar o paciente com um único fármaco. Tá? Só que assim, eu posso colocar para você, dos vasodilatadores, os antagonistas do cálcio, eles são muito potentes, eles são fármacos extremamente potência bem significativa, melhor até do que os IEC e os BRA. Agora o grande problema é a questão mesmo de efeitos colaterais. Eles são fármacos que têm mais interações, mais efeitos colaterais, e aí a gente acaba, né, muitas vezes recuando em questão do uso. Mas eles são medicamentos que têm boa resposta, tá? Principalmente o nifedipina e o olanzapina, eles têm boa resposta. Professor, pode falar? Quando você estava falando com relação a gente querer agir com uma pessoa que tem dificuldade de resistência vascular periférica, uma pessoa fumante seria o seu... Exemplo assim, às vezes você pega o paciente com alto risco já cardiovascular, exemplo, paciente com dislipidemia, paciente tabagista, diabético, né? Você pega esse perfil de paciente, normalmente ele já começa a ter problema em relação à resistência vascular periférica. E o paciente hipertenso, você avalia ele diretamente, frequência cardíaca, às vezes a frequência cardíaca dele é normal.
Tá? Então ele não tem problema frequência, problema ritmo, ele não tem insuficiência cardíaca, nada disso, mas a pressão dele está elevada. Então normalmente essa pressão dele é questão de tensão vascular mesmo. E isso, com o tempo, é o maior prejuízo que o nosso paciente tem, porque a gente sempre, é o que eu falei na aula passada, a gente pensa no prejuízo diretamente no coração, né? O quanto o coração está sofrendo com isso. Claro, óbvio, ele está sofrendo com isso. Mas o dano vascular é tão ou até mais importante, porque o dano do endotélio vascular ele é gigante. O endotélio fica sendo lesado o tempo inteiro. Tanto que, por isso que eu falei para você na aula passada, a proteína C reativa ultrassensível é um marcador na cardiologia por isso. O endotélio sendo lesado o tempo inteiro, você dosa a proteína C reativa do paciente, está entendendo? E ela está elevada. Ela está elevada porque ele está inflamado, porque ele está com a virose, ele está com a infecção bacteriana. Não, está inflamado porque nesse momento ele é um marcador cardíaco. E o cardiologista leva muito em consideração. É nesse momento que ele quer sempre fazer uma profilaxia, né? Ele começa a entrar com drogas, principalmente antiagregante plaquetário, ou mesmo até alguma droga, está entendendo, mais vasoativa, para ajudar o paciente, tá? Porque o processo inflamatório é intenso. Então eu coloquei aqui só para recapitular aquilo que a gente já tinha visto. Aqui em relação à mecanismo dela, né, como eu tinha colocado, ela é um antagonista alfa-1, então é um antagonista adrenérgico, tá? Seletivo de receptor alfa-1. Lembrando que a gente tem receptor tanto alfa-1 como alfa-2, tá? Mas ela é seletiva de receptor alfa-1 e é esse antagonismo geral que promove a vasodilatação, né? A vasodilatação e, consequentemente, a queda da resistência vascular periférica e queda da pressão arterial. Tá? Então, dentre os fármacos, né, vasodilatadores, dentre os fármacos, né, menos utilizados, que a gente fala assim, né, esses são os medicamentos que a gente tinha para falar. Né? Os antagonistas do cálcio, que até são bem utilizados, se a gente for colocar, minoxidil diazópico já menos, né, muito mais como informação mesmo para vocês. Tá? A hidralazina, a gente sempre pensando mais na questão da obstetrícia mesmo, como opção. E aí a opção, sempre na obstetrícia, ela vai ser na segurança do paciente, né? E do feto, não pensando porque é mais potente ou menos potente. Nesse momento, eu estou querendo saber qual a categoria de risco desse medicamento para a mãe e para o feto, principalmente para o feto, qual a categoria. E é isso que eu estou levando em consideração, que a metildopa e a hidralazina, comparado com os demais fármacos, trazem menor risco. Exemplo, IECAS e os BRAS já trazem muito maior risco. São fármacos mais usados rotineiramente, mas para a gestante é um medicamento que traz maiores complicações. Certo? Professor, oi. a questão da miocardiopatia dilatada, que ele fala desses antagonistas adrenérgicos, ela tem como evitar com uma ação reflexa o uso de outros medicamentos? Não entendi, vamos lá. Ele fala que esses beta-bloqueador e antagonista adrenérgico, se você usar ele muito tempo, ele causa miocardiopatia dilatada, parece o coração e diminui a espessura. É efeito do fármaco ou da progressão da doença mesmo? Efeito da progressão da doença. Porque se você pegar, e aí eu tenho um artigo bem legal, principalmente dos beta-blocks, desse aqui eu não vou ter, mas eu tenho um artigo bem interessante sobre os beta-bloqueadores. Eles até citam que a condição prognóstica do paciente melhora muito em relação a não evoluir com insuficiência cardíaca, tá entendendo? Então, assim, é questionado, muito relacionado à evolução da patologia mesmo, tá? Não que é ele que vai trazer isso para o paciente, tá? Não seria, tá? Não seria em razão do medicamento. Principalmente os beta-bloqueadores de terceira geração, eles melhoram muito a qualidade de vida do paciente e o prognóstico, a expectativa de vida do paciente. Tá? Já tem muitos artigos sobre carvedilol, nebivolol, tá? Falando nesse sentido deles, tá? Agora sim, nós vamos falar dos principais fármacos, né? Esses são, assim, não quer dizer que são melhores ou nada nesse sentido, é questão de prescrição mesmo, protocolo. Se a gente for avaliar os protocolos, eles acabam sendo drogas de primeira escolha, drogas mais usadas, tá? Primeiro aí os IECAS, né? Os inibidores da enzima conversora de angiotensina. A maioria deles são profármacos, né? São prodrogas, são fármacos inativos. Dentro de todos os IECAS, hoje a gente tem uns 8, 9 IECAS comercializados, só tem 2 que são fármacos, né? O captopril e o lisinopril, eles são fármacos mesmo, estruturas ativas. Os demais são tudo profármacos. Por exemplo, enalapril, ele precisa ser biotransformado. O ramipril
precisa ser biotransformado, né? Então são fármacos inativos e hoje, dentre os medicamentos vasodilatadores, junto com os BRAs, né, bloqueadores do receptor de angiotensina, são os mais usados, né? São os medicamentos mais utilizados na clínica, seja na urgência ou mesmo de forma ambulatorial, são os medicamentos mais utilizados. Para a gente entender um pouco sobre eles, a gente precisa relembrar aquela questão fisiológica, né? Em relação ao sistema renina, angiotensina, aldosterona. A importância de cada processo, a importância do sistema em relação ao controle pressório. Então, desde a produção de renina na célula justaglomerular, desativação de angiotensinogênio, formação de angiotensina 1, depois, principalmente na via pulmonar, né, a angiotensina 2 sendo produzida através da ECA, e aí depois essa angiotensina 2 tendo a sua ação. A gente precisa lembrar que a angiotensina 2 ela é um potente vasoconstritor, né? Então ela faz vasoconstrição, tá? E aí quando eu inibo esse sistema e eu consigo de alguma forma impedir a ação da angiotensina 2, eu vou gerar vasodilatação. Então existe três formas básicas na farmacologia que a gente interfere sobre a angiotensina 2 promovendo vasodilatação. Primeiro, diminuindo a síntese de renina, né? Então eu posso diminuir a síntese da renina, posso diminuir a ação dela e promover isso. Então é o primeiro ponto. Segundo ponto, inibindo a síntese de angiotensina 2, bloqueando a ECA, que é justamente o que os IECAs fazem. Então eu bloqueio a enzima que produz angiotensina 2. Então é uma segunda forma que eu consigo minimizar a ação da angiotensina 2. E a terceira forma é ir lá no receptor, onde ela se liga e bloquear o receptor. Que é aí o que a losartana faz, que a gente vai falar na sequência, que aí é os bloqueadores de receptor. Então eu tenho 3 pontos. Primeiro, inibir a renina, que é o início do processo. Ou inibir a síntese da angiotensina 2, inibindo a ECA. E terceiro, bloqueando o receptor de angiotensina 2. Então eu tenho 3 etapas. Professor, o que na prática clínica o que mais se faz? Os 2 últimos. Ou inibe a enzima, que são os IECAs, que a gente está aí, são muito usados, ou bloqueia os receptores de angiotensina 2, que aí a losartana, a valsartana e os demais artanas fazem. Então, os 2 pontos são o que nós mais utilizamos. Vou colocar já um ponto específico para vocês também, que é muito importante. Jamais usamos 2 ao mesmo tempo. Então, eu não combino captopril mais losartana. Essa combinação não rola. Professor, mesmo paciente tendo hipertensão grave, mesmo. A gente não promove, né, prescrição de IECAs e BRAs na mesma prescrição do paciente. Ou você opta por um, ou você opta por outro. A gente não utiliza os 2 combinados. Se a gente quiser fazer alguma combinação, a gente vai pegar uma droga de outra classe, né? Por exemplo, combina o captopril com diurético, a losartana com diurético ou com algum outro fármaco, mas jamais um BRA e um IECA na mesma prescrição. Isso nós não fazemos, ok? Normalmente eles colocam que ocorre uma depressão da função fisiológica mesmo da angiotensina 2, porque ela tem funções importantes também. A gente tem que entender que toda vez que a gente bloqueia a síntese de alguma coisa do nosso organismo, a gente tem que entender que isso pode estar em excesso nesse momento, prejudicando o paciente. Mas ela tem função fisiológica, por isso que o nosso corpo produz, né? Então, muitas vezes você suprimir a um ponto que prejudique outras funções, por exemplo, quando a gente vai falar do sistema renina, angiotensina, aldosterona, a gente fala assim, angiotensina 1 e 2. A gente tem a 3, tem a 4, tem outras angiotensinas. Não é só o receptor AT1 que é importante, tem o AT2, tem outros receptores dela também. Então ela tem outras funções importantes, tá? Então por isso que a gente não suprime totalmente. Alguém mais ia perguntar? Já foi? Professor, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Por que usa os IECAs ou os BRAs junto com o diurético? Porque sim, faz um pouco de sentido por causa da eliminação da água, mas eu uso contínuo, entendeu? o uso contínuo? É porque assim, sempre quando a gente usa um diurético, a gente pensa no volume. Por mais que os exemplos, quando eu uso um IECA, eu interfiro na síntese de angiotensina 2.
Isso vai interferir também na aldosterona. E a aldosterona também vai interferir na própria retenção de sal e água, que vai diminuir e vai aumentar a diurese. Só que o IECA e o BRA traz de diurese é pequeno. Quando a gente agrega um diurético, a gente aumenta essa diurese. Então, assim, além de você ter um fármaco que está fazendo uma vasodilatação, e essa vasodilatação, ela está melhorando o fluxo, com o diurético você consegue diminuir volume também, dentro do vaso, que também vai interferir sobre a menor resistência. Então, você consegue agir de duas formas. Outra situação importante também, muitos pacientes, por mais que você passe uma dieta restrita de menor quantidade de sódio, hoje tudo que o cara come tem sódio. Você está entendendo? Então é uma forma de você controlar melhor o sódio do paciente, porque ele vai aumentar a pressão. Porque por mais que você controle a dieta do seu paciente hoje, qualquer, principalmente enlatado que você pegar lá, ele tem uma porrada de sal absurda. E aí é muito difícil hoje dentro da dieta o paciente ter essa adesão. Se o paciente tivesse uma boa adesão da dieta, ele eliminasse bastante o sódio, tá entendendo? Você nem precisaria tanto de um diurético assim. Eu acho que normalmente só com esse. Porque, exemplo, até beta-bloqueador interfere em questão de diurese. Até beta-bloqueador ele consegue aumentar a diurese, porque beta-bloqueador diminui síntese de renina. Então talvez a gente não precisaria de um diurético agregando um diurético, tá? Mas a gente acaba utilizando. E cronicamente, tá? Tiazídico, então, nem se fala, né? A gente usa, às vezes o paciente usa o resto da vida, tá? Aqui eu trouxe um resumo para quem tem dificuldade nessa parte fisiológica, para poder lembrar. Não vou ficar lendo, tá? Não tem porquê, é só mesmo o que vocês estudaram em físio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, função. O que a gente precisa lembrar aqui, que angiotensina 2 não é produzido só na via pulmonar. Não é só o pulmão que tem capacidade de sintetizar a angiotensina 2. Então, exemplo, se você introduz um captopril no seu paciente, é essa via que ele bloqueia. Isso é muito importante para você. Ele vai bloquear só essa tá? via? Essa via. Então, o captopril, enalapril, ramipril, qualquer IECA, ele não interfere nas outras vias de síntese de angiotensina 2. E isso é um ponto crucial de análise. É um ponto importantíssimo. Por quê? Porque chega um momento que o que acontece no nosso organismo? Nosso organismo, tudo ele quer compensar, não é isso? A gente suprime uma via, ele quer compensar com outra, você bloqueia um receptor, ele quer produzir mais. Não é aquela situação que eu falei, a gente faz vasodilatação, aí vai o sistema simpático, promove uma sobrecarga maior de noradrenalina lá no miocárdio, aumenta a frequência cardíaca para tentar estabelecer a pressão, porque ele entende que aquilo vai trazer problema. Então o nosso corpo ele sempre quer trazer uma alternativa, uma resposta. Então imagina, você bloqueia a síntese pulmonar de angiotensina 2, as outras vias tendem o quê? Acelerar esse processo. Chega um momento que muitas vezes o que você trouxe de resultado no primeiro, segundo, terceiro mês com IECA, às vezes você não vai estar trazendo no segundo, terceiro, quarto ano de uso. Né? Então esse efeito ele pode declinar um pouco, por quê? Porque tem vias compensatórias. Então isso é algo específico do IECA. Não quer dizer que ele é ruim, não quer dizer que eles são ruins, não quer dizer que eles não são bons, não quer dizer que com o tempo perde o efeito, mas quer dizer que esse ponto é algo crucial, importante a gente saber. Né? Por quê? Porque quando eu uso um BRA, independente do local que foi sintetizado a angiotensina 2, eu bloqueio. Então é uma diferença. Então muitas vezes eu vejo até mesmo colegas médicos falar assim, os IECA e os BRAs eles são praticamente idênticos na sua ação. Não, eles têm muitas diferenças mesmo, bem significativas. Exemplo, os IECAs não bloqueiam apenas a ECA, bloqueia a bradicilinase também, que eu vou mostrar para vocês. Então tem diferenças. Então nunca comparem os IECAs e os BRAs como se fossem iguais. Eles têm diferenças, por mais que eles agem dentro do mesmo sistema renina-angiotensina-aldosterona, eles não são iguais, eles não têm resposta farmacológica igual, efeitos colaterais são bem diferentes, tá? Eles têm situações bem diferentes. Então aqui, só a parte fisiológica mesmo, mostrando passo a passo, renina, angiotensina, produção, falando lá da parte pulmonar, da conversão da angiotensina 1 e angiotensina 2, toda a função dela, tá? É só mesmo para questão de anotação, tá? Mas isso aí é só a parte fisiológica, ok? Não é ainda a parte farmacológica.
Na parte farmacológica, gente, não tem muita coisa. Por quê? Imagina, eu tenho um medicamento que bloqueia uma enzima. E é só isso que ele faz, nada mais do que isso. Então, é um medicamento bloqueando a enzima. O que eu preciso saber? O que essa enzima produziria. E esse produto, o que ele promove no meu organismo. Então, por isso que eu falo. O primeiro passo para estudar farmácia sempre vai ser a física. Porque se eu sei, professor, eu sei o que a angiotensina faz, eu sei onde o meu corpo tem receptor de angiotensina, eu sei qual é a resposta que ele vai trazer. E se a gente está falando que ela vai ser bloqueada, eu sei quais são as consequências gerais. É isso que eu preciso entender. Porque os inibidores da ECA, eles fazem apenas isso, eles inibem a ECA. Apenas isso, entre aspas, porque tem uma outra via que a gente sempre tem que levar em consideração, que é a via da bradicinase também, que eu vou mostrar mais à frente, que é uma via importante. Mas, de forma geral, os inibidores da ECA justamente fazem isso. Inibem a enzima conversora de angiotensina, não deixando que a angiotensina 1 seja convertida em angiotensina 2. E aí é óbvio que eu preciso avaliar, toda vez que eu estudo farmacologia, principalmente quando eu estou estudando medicamentos alopáticos, a dose é um fator crucial, né? Porque quando a gente está estudando homeopatia, a dose é um fator inverso, mas na alopatia, sempre o aumento da dose traz uma potência maior de resposta. Na cardiologia, gente, isso é muito significativo. A dose do medicamento é um fator que deve ser sempre levado em consideração. Porque, exemplo, eu posso começar com a dose de captopril de 12,5 mg e eu posso acender isso até 100 mg. Então, não quer dizer que eu prescrevi um comprimido de captopril 25, o paciente não trouxe resultado, eu já tenho que trocar para outro medicamento. Não tem lógica. Né? Eu posso aumentar para 50, eu posso aumentar para 100, e aí eu avaliar a resposta do paciente. Por quê? Porque é uma ligação competitiva a enzima. Quanto mais medicamento eu tenho, mais enzimas eu inibo. Se eu inibo mais enzimas, menos angiotensina 2 eu vou produzir. Então, à medida que eu aumento a dose, eu aumento a quantidade de resposta farmacológica proporcionalmente. Então, quanto mais enzimas bloqueadas, menor a quantidade de angiotensina 2 vai estar sendo produzida. Então, é isso que eu preciso avaliar sempre. A dose é um fator importante, o tempo de resposta é um fator importante, para que aí sim eu consiga avaliar para dizer se o medicamento está ou não fazendo o efeito esperado no paciente, ok? Então, bloqueando a ECA, a gente bloqueia essa produção, né? A gente acaba gerando uma menor secreção em síntese de aldosterona. Se eu tenho uma menor quantidade de aldosterona, eu vou ter uma menor, né, reabsorção de sal, automaticamente de água, né? Então eu também acabo interferindo em questão de volume. Mas eu não chamo ECA de diurético. Então não vão falar assim, o professor falou que mexe também na aldosterona, interfere na diurética, o captopril é um diurético. Não, ele não é classificado como diurético. Ele tem essa resposta secundária, mas ele não é classificado como diurético. Não estou conseguindo entender por que associa com diurético. Então, assim, imagine que você tem, o que vai gerar o aumento da pressão, né, dos nossos vasos? O que normalmente tende a levar ao aumento da pressão, né? O fluxo sanguíneo ali, né, gerado, e o calibre do vaso. Se eu tenho um vaso mais dilatado, automaticamente eu vou ter um fluxo sanguíneo com menor atrito, com menor força de cisalhamento. Então, por isso que, principalmente o Hang dele, ele fala assim, os vasodilatadores diminuem o atrito vascular, diminui a intensidade de cisalhamento sobre o vaso. Isso diminui a inflamação vascular, isso traz uma maior qualidade de vida do paciente e expectativa de vida do paciente. Então, o primeiro ponto. Só que agora pense comigo, se eu conseguir pegar e diminuir o volume dentro desse vaso, né, eu aumento a diurese, eu diminuo o volume, então eu vou ter menor volume de sangue também passando por esse vaso. Menos atrito ainda eu vou ter. Por quê? Porque o volume intravascular, ele também está ligado ao quanto que esse tecido que está passando ali, ele vai promover atrito no endotélio. Então, um medicamento ele está promovendo a dilatação, o outro está diminuindo o volume. Né? E é justamente o volume, né? Justamente esse volume, justamente com a frequência cardíaca, que está totalmente ligado ao débito, à fração de ejeção, então uma coisa está ligada à outra.
Tá? Então, por isso que o diurético ele sempre auxilia, né? Ele ajuda bastante. Tanto que você pega um paciente, vamos usar só uma monoterapia. O cara hipertenso, a gente não vai usar braca, nada. Vamos usar só diurético para o paciente. Você pega um paciente hipertenso, chegou lá na UPA com você, dá uma furosemida para ele. Você vai ver o poder que a furosemida tem no controle da pressão. Entendeu? Ela sozinha, sem um captopril sublingual, sem nada. Só a furosemida. Então, o quanto que o volume intravascular ele impacta. Isso a longo prazo, que eu acho que é o que você está colocando, impacta menos, óbvio, né? Mas a gente tem que pensar que esse paciente, é o que eu falei, gente, a dieta dele, se ele ajustasse a partir dali, e se ingerisse uma quantidade menor de sal, não impactaria tanto, a gente não precisaria tanto de diurético. Agora o problema é que os pacientes não fazem. Então o diurético ele acaba sendo uma alternativa extremamente significativa no processo, tá? Mas não de alça, tá? Eu dei um exemplo aqui da urgência, mas normalmente de forma crônica a gente não usa muito diurético de alça para pacientes crônicos, a gente usa mais tiazíticos, a gente vai ver, tá? Mais alguma, Guilherme? A clínica desse paciente vai ser como? Vai prestar muita cãibra, cansaço? De diurético de alça? Sim, cãibra. Quando associa também? Aí você corrige com um poupador de potássio. Você prescreve esse exemplo. Você tem lá um paciente que, exemplo, ele tem insuficiência cardíaca, ele evoluiu para edema pulmonar e você precisa de um diurético de alça, principalmente para corrigir o edema. Aí o paciente, você sabe que ele pode apresentar cãibra, você já prescreve. Exemplo, se um cardiotônico, você vai precisar de digoxina, mais furosemida, mais espironolactona, um poupador de potássio. Então é ele que vai te ajudar com potássio. Os outros eletrólitos você vai ter que corrigir normalmente, porque a furosemida perde magnésio, cálcio. Então você vai ter que fazer essa correção aí, sempre avaliando esse equilíbrio hidroeletrolítico do paciente. Tá? Então eles atuam na redução de angiotensina 2, levando uma secreção diminuída de aldosterona, e como resultado ocorrem pequenos aumentos de potássio, não tão significativo, tá? Mas isso pode acontecer sim em relação à perda de sódio, mas um pequeno aumento do potássio. Esse ponto aqui ele é crucial, gente. Às vezes o livro ele não enfatiza tanto, e às vezes ele fala, mas na sua cabeça fica como assim, ó. O captopril, ele causa tosse no paciente. Beleza, fato. A gente já sabe isso é um efeito colateral muito conhecido e é o mais discutido. Eu já vi isso em prova de residência, vi um monte de coisa. O que fazer se o seu paciente apresentar tosse a captopril? Mudar para um BRA. Então isso é comum, isso é algo clássico. Só que as pessoas não entendem que o bloqueio da bradicinase, que é a enzima que tem a responsabilidade de degradar a bradicinina, isso gera um acúmulo de bradicinina. Beleza, professor? Também sei disso. O acúmulo de bradicinina, professor, é o que leva esse paciente a tosse. Beleza, sabemos disso. Mas quais são as funções vasculares da bradicinina? Gerar vasodilatação. Então, esse efeito faz parte da farmacodinâmica. Eu não posso dizer que o captopril, o efeito farmacológico dele é só em razão da diminuição da angiotensina 2. O aumento de bradicinina, ele é um fator crucial na avaliação da vasodilatação. Por isso que quando a gente tem vários artigos hoje randomizados, né, para justificar por que ainda os IECAs são tão utilizados, mesmo com a presença dos BRAs, é em razão disso. E a potência vasodilatadores deles consegue alcançar o que os BRAs trazem e até em alguns pacientes melhor, por causa do aumento da bradicinina. Porque a bradicinina é uma substância vasodilatadora. Então, eu acabo não interferindo apenas em uma via, como a imagem está mostrando aqui. Eu consigo interferir sobre duas vias, né? Então, os IECAs atuam aqui e os IECAs atuam aqui. E tudo isso culmina na diminuição da pressão por causa da diminuição da resistência vascular periférica. Exemplo, os bloqueadores de angiotensina, os BRAs, a losartana, atuam só o receptor AT1, né? Nessa via. Eles não interferem em nada aqui. Os IECAs não. Eles atuam aqui, na ECA, inibindo ela, diminui a síntese de angiotensina 2 e aí culmina aqui na cascata. Se eu tenho menor quantidade de angiotensina 2, menor vasoconstrição,
vasodilatação. Só que eles atuam aqui também, ó. Bradicinina, bradicinase, inibo ela, vou ter um aumento de bradicinina. Bradicinina é uma substância vasodilatadora, eu aumento vasodilatação. A pressão também declina sobre isso. Então a gente acaba tendo um efeito meio que amplificado, né? As duas coisas se convergem. E isso gera uma sinergia de resposta vasodilatadora. Então isso é importante para o paciente. Então eu não posso condicionar, né? Vou colocar até como o Dr. Tiago Mello, que é o nosso professor de farmacologia, ele sempre fala: eu vou levar sempre, né, a condição do meu paciente a bradicinina, o acúmulo é só um efeito colateral. Eu não levo isso em consideração como um efeito positivo, não. É um efeito positivo, é um efeito significativo. Isso faz parte da ação do medicamento. Então, por mais que ele gere uma reação adversa, mas ele também faz parte da resposta positiva do medicamento. Então, lembrem e levem sempre isso em consideração, tá? E aqui, só para completar aquela situação que eu conversei com vocês no início, os 3 alvos que a gente pode ter para interferir sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Sobre a renina, sobre a ECA ou sobre o receptor. Eu posso usar uma das 3 vias para ter uma ação farmacológica. Eu posso inibir a síntese de renina, eu posso inibir a enzima que converte a angiotensina, ou eu posso fazer com que o medicamento se ligue diretamente no receptor de angiotensina 2. Então, as 3 situações a gente pode buscar para o nosso paciente, ok? Aqui só alguns medicamentos, né, para a gente poder ter como parâmetros, né? O captopril é o protótipo, ele é um medicamento, né, que foi extraído de veneno de serpente, né? Ele é um medicamento que foi extraído do veneno da jararaca e tem um alto poder, né, antihipertensivo, como nós sabemos. Os demais foram protótipos a partir dele. Hoje a gente tem muito uso do ramipril, né? O ramipril também é bastante utilizado, tá? Que também é um profármaco. O enalapril, né, também é um medicamento bastante usado. Depois do captopril, o enalapril é o mais utilizado. Ele também é um profármaco. Por exemplo, o enalapril ele precisa ser convertido em enalaprilato, né? Quem tem poder farmacológico não é enalapril. Ele passa pelo fígado enalapril, é convertido em enalaprilato, agora sim ele vai ter uma resposta farmacológica. Professor, isso é interessante saber? Com certeza. Se você tem um fármaco que ele depende de um metabolismo prévio para depois ele ter ação, e se aquele local que ele vai fazer esse metabolismo prévio estiver comprometido? Você não tem ação. Eu uso codeína para um paciente que está lá com hepatopatia extremamente grave. Não vai se transformar em morfina nunca. Você precisa do fígado para transformar a codeína em morfina. Então você precisa do fígado para converter o enalapril em enalaprilato. Então, isso é extremamente importante você saber. Porque sabendo que é um profármaco, que ele depende de um metabolismo prévio, você vai avaliar se a condição do seu paciente vai realmente trazer a resposta que você espera daquele medicamento. É algo óbvio. Então, e hoje, a grande maioria dos medicamentos que a gente usa, a gente tem uma grande proporção aí, são profármacos, tá? Nem sempre um profármaco vai ser ativado no fígado, tá? Mas ele precisa sempre ser levado em consideração. Os profármacos, a gente sempre precisa levar eles em consideração, tá? Pode falar. Só o enalapril? Quais são os outros? Não, tirando o lisinopril e o captopril, todo mundo é profármaco. Tá? Todo mundo restante é tudo profármaco. Tá? Só o lisinopril mesmo e o captopril que são fármacos. O restante é tudo profármaco. E aqui o outro grupo que nós estamos conversando, né? O que nós chamamos de BRAS, né? Os bloqueadores do receptor de angiotensina. Né? Como eu já comentei, falar de novo, são 2 grupos que agem dentro do mesmo sistema, ações similares, porque acabam no final tentando inibir, né, o que a angiotensina 2 promove, mas o mecanismo é distinto, são etapas diferentes. A gente olha lá para os IECAs, eles atuam aqui, certo? Os BRAS se ligam no receptor AT1, né, no receptor de angiotensina 2, tá? Então, enquanto um age no receptor, o outro bloqueia a enzima, tá? Então, um é bloqueador de receptor, o outro é um bloqueador enzimático. São etapas diferentes.
E aí eu trouxe aqui só uma tabelazinha de comparação, né, que a gente faz algumas comparações entre eles, algumas diferenças entre eles. Os IECAS, né, a tosse seca, que é algo clássico, nunca esqueçam disso, que é as primeiras coisas que sempre os professores perguntam: olha, o captopril pode trazer o que? Ah, tosse seca. Ah, mas se acontecer isso, o que você faz de manejo com o paciente? Ah, professor, eu troco por um BRA, né? Eu vou pegar ela dentro dos BRAs e vou escolher um. Normalmente a losartana é a primeira escolha, né? Que é o protótipo da classe dos bloqueadores de angiotensina 2. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto também importante que a gente precisa avaliar, que os inibidores da ECA interferem sobre a via da bradicinina. Os BRAs não interferem sobre a via da bradicinina, não tem nenhum tipo de influência. Então, é um outro ponto importante que a gente precisa também levar em consideração. Em relação a contraindicações, na gestação eles não são indicados, tá? É isso que eu ia falar agora. Não são indicados. Porque eu peguei uma mulher lá no projeto castanheira, ela tomava captopril, só que ela estava 2 meses sem tomar. Ela estava com a pressão 14 por 9, alguma coisa assim, não lembro. Estava com a pressão alta e ela não estava tomando. Aí eu perguntei, né, se ela tinha um médico acompanhar, ela falou que sim. E que a médica dela falou que ela não podia tomar losartana porque ela estava amamentando. Eu falei assim, não, isso tá certo. Só que aí qual o outro BRA que a gente pode indicar para ela? Aí, na verdade, se a médica verificar que a pressão dela é realmente precisa de um fármaco, é de metildopa. Tá? Aí ela utilizaria metildopa. Tá? Seria normalmente hoje a primeira escolha, depois hidralazina, a metildopa. Metildopa é um falso precursor simpático mimético. Né? Ele age em receptores principalmente alfa-2. Tá? Então aqui são alguns pontos importantes, né? Então, em relação à tosse, em relação ao acúmulo de bradicinina, né? Alguma diferença entre os dois e como também mostra aqui, não fazer associação entre ambos, né? Também nós já colocamos. Professor, eles têm similaridades? Sim, gente, tem muitas similaridades, né? Eles têm muitas coisas parecidas, tá? Mas a gente só não pode achar que é igual, porque quando a gente acha que tudo é igual, aí a gente na hora da escolha a gente acaba não fazendo a melhor escolha, tá? Então eles têm diferença sim, mas eles têm alguns pontos de divergência entre eles. Professor, tem algum critério além dos critérios de análise, que tem um critério de sociabilidade? Por exemplo, eu observo que a maioria dos idosos que a gente vai atender lá na OBS, 90% não losartana. É porque, na verdade, isso eu já conversei muito, né? Assim, a gente pega os protocolos de cardiologia, eles não citam, né? Nem induzem tanto. Mas a gente percebe que, assim, o cardiologista em si, ele se sente mais seguro para escrever um BRA justamente por causa da questão da tosse, que muito paciente apresenta. Então, para ele não ter essa complicação, ele já prefere já nem ter essa dor de cabeça. Não faz assim, se for para mim ter dor de cabeça, depois eu tenho que trocar, fazer manejo novamente, o paciente vir, se queixar, muitas vezes o paciente nem voltar comigo, né? Então ele prefere prescrever logo o losartana. Mas não é por questão de potência não, tá? Tanto que eu já vi artigo até citando assim, os IECAs ainda são mais potentes, tá? Se você for comparar de forma geral, eles acabam ainda sendo um pouquinho mais potentes. É questão mesmo de escolha, por causa dos efeitos adversos mesmo. Mas o problema é só essa tosse seca ou tem alguma coisa assim? É mais relacionado à tosse seca mesmo, só que ela é chata, tá? Ela é horrível. E incomoda o paciente não consegue ficar com o medicamento dele. E o grande problema é o seguinte, o paciente, o que acontece, gente? A gente sabe o acesso ao médico, né? É um grande problema que a gente tem. Então o paciente vai ao médico, prescreveu o captopril. O paciente desenvolve tosse. Qual que é o acesso dele a voltar a esse médico? Não, o cara roda um plantão aqui, meu, agora ele já está lá na coxina, já está em outro lugar, não acha o médico mais. Então, às vezes, assim, aí que ele procura? Ele vai, chega na farmácia, quer um xarope para tosse. E ele nem pensa, o paciente nunca vai ligar aquele medicamento. Então, ele chega na farmácia, eu estou com tosse. Né? Comum, aí o cara fica tomando medicamento para tosse. Eu peguei um paciente que estava 6 meses tomando xarope. 6 meses tomando xarope. Xarope, toda a farmácia ia xarope. Aí eu trabalhava lá quando eu recém-formado. Ele foi lá na farmácia, aí ele, eu gostaria que você aferisse minha pressão. Aí o paciente tossindo, eu falei, você está tossindo tanto? Eu falei, não, meu filho, eu estou tomando xarope 6 meses e tal. Aí eu aferi na pressão dele, né? Eu falei, mas qual medicamento que o senhor toma para pressão? Captopril. Eu falei, o senhor toma há quanto tempo? 6 meses. Aí é 6 meses, né? Então, justamente em razão do medicamento. E assim, aí é um problema que a gente tem. Esse paciente ele tem que retornar ao médico.
o médico fazer a troca. Mesmo eu, farmacêutico, sabendo da troca, eu não posso trocar, né? Aí às vezes a gente comete uns pecados, tá? Acaba trocando porque sabe que o paciente vai ter dificuldade. Aí você dá os losartana e fala assim, ó, você tem que procurar um médico, você não pode ficar com esse medicamento, porque você vai lá que ele vai fazer a troca, mas o senhor tem que buscar um médico para ele fazer uma nova receita do senhor. Então assim, esses são os problemas que a gente tem, vocês estão acostumados aí nos projetos que vocês vão, principalmente a comunidade mais carente, acessa principalmente que os pacientes têm ao médico, né? Aqui é só mostrando a via, tá? Em relação a onde normalmente se inibe, tá? Que eu também já tinha colocado para vocês. Isso aqui é em relação ao receptor, isso aqui é importante. O receptor também AT1, ele também é um receptor metabotrópico, né? Ele também é um receptor acoplado à proteína G, e é justamente só para mostrar ali, tá? A partir do momento que a gente bloqueia, inibe toda a formação do segundo mensageiro, né? E consequentemente vai haver uma vasodilatação pela menor quantidade, principalmente de inositol e fosfato ali dentro da célula, ok? Então, também é mais um receptor acoplado à proteína G, tá? A losartana é o protótipo da classe, né? É o medicamento mais conhecido, foi o primeiro a ser sintetizado, amplamente comercializado, como o próprio colega falou, né? Quando a gente vai atender, a gente vê que a losartana é um grande campeão, é um medicamento barato, né? Se a gente for comparar, está na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, então é para o SUS dispensar gratuitamente para a população, está dentro do programa da farmácia popular, então tudo quanto é lugar a losartana está inserida, então é um medicamento, né, acessível. Os outros medicamentos da classe, gente, a valsartana e a temizartana, elas são caros, medicamentos mais caros. Então você tem que avaliar bem se compensa prescrever e mudar. O que eles trazem de diferença? É mais questão de cinética, meia-vida melhor, né? Você traz às vezes uma meia-vida melhor, uma biodisponibilidade um pouco melhor, tá? Mas tem que tomar muito cuidado, porque quando você faz isso, por exemplo, vou prescrever para o senhor temizartana, aí vai lá, nome comercial, Micarvis, medicamento custa R$130. Aí o paciente vai numa grande rede, aí às vezes tem programas da indústria que ele dá lá 20% de desconto. O cara vai pagar R$90. Gente, o paciente aposentado não vai ter dinheiro para comprar. Então, às vezes, você buscando uma melhora para o paciente, um medicamento às vezes melhor, um medicamento mais novo, tá? Você tira o acesso dele ao medicamento, porque ele não vai conseguir comprar. Então, muitas vezes é melhor prescrever losartana, que é um medicamento, você sabe que se ele não encontrar no postinho, ele vai pagar R$8 lá na farmácia, às vezes até menos, tá? Tem farmácia que faz desconto, aí custa R$5 uma caixa de losartana, tá? Então, a diferença de preço é muito grande, e o acesso ao medicamento tem que ser a primeira preocupação do médico na prescrição. Se você não se preocupar com o seu paciente, se ele vai ter acesso ou não ao medicamento, gente, não adianta fazer a prescrição. Porque não adianta você prescrever e ele não tomar. Não vai acontecer nada. Você prescreve, ele não toma, não tem nada, não tem resposta nenhuma, né? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é, o paciente ele vai ter acesso ao medicamento? Vai, show de bola. Se ele não vai ter acesso, não adiantou nada a consulta, a anamnese, o seu diagnóstico e a sua prescrição, vai tudo por água abaixo, ok? Então a losartana, tanto ela como o metabólito ativo dela tem efeitos farmacológicos, né? Efeitos esse antagonista de receptor AT1. A losartana não se liga a receptor AT2 e a losartana não promove nenhum tipo de ação agonista, né? Então ela realmente é um antagonista de receptor AT1 e ela interfere sobre o bloqueio da angiotensina 2 produzida em qualquer via de síntese. Isso precisa ficar claro. Então independe da via onde foi sintetizada a angiotensina 2, a losartana ou qualquer outro BRA tem a capacidade de se ligar, ok? Então ele vai bloquear qualquer receptor que esteja, né, ali relacionado à ligação da angiotensina 2, ok? Então, diferentemente de alguns antagonistas, como eu já coloquei, a losartana não apresenta nenhum tipo de efeito agonista, se liga de forma seletiva ao receptor AT1 e, como eu coloquei para vocês os demais, dose dependente. A dose é um fator crucial, justamente por isso aqui. Eu tenho que entender sempre, se eu tenho uma droga que ela é um competitivo, antagonista competitivo, ele vai competir com aquilo que o meu corpo produz. Quanto mais droga se ligando, ocupando espaço, menos a angiotensina 2 se ligando. Porque a angiotensina 2 vai continuar sendo produzida.
ela continua sendo sintetizada. Então, quanto mais droga, mais receptor ocupado. Quanto mais droga, mais receptor ocupado. Então, por isso que a dose é um fator crucial. Eu não posso achar que eu prescrever 25 mg de losartana e 100 mg vai trazer efeito. Não, bem diferente. Porque eu vou ter muito mais receptores ocupados, muito menos ação de angiotensina 2 sendo produzida. Isso é importantíssimo. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é em relação quando você combina o diurético. Se você combina o diurético, não espace as doses. Tenta concentrar a dose no mesmo horário, né? Principalmente pela manhã. Por exemplo, você passar um diurético à noite, o que você vai fazer com o seu paciente? Vai tirar a qualidade do sono dele. Então, o horário do medicamento é algo importante, tá? Exemplo, agora, imagina, olha pra você ver como é que a sua prescrição tem que ser cuidadosa, gente. Você tem que ter carinho do seu paciente, né? Ah, estou prescrevendo diurético, não vou colocar à noite. Vou prescrever uma estatina, tem que ser à noite. Estatina para fazer efeito tem que ser à noite. Então o cara tem colesterol alto, vai tomar uma simvastatina, uma arpivastatina, rosuvastatina, sei lá o que for, é à noite. Porque é o horário que o cara vai sintetizar colesterol, é quando ele está dormindo. É a hora que a HMG com a redutase, né, a enzima vai estar produzindo mais colesterol. Então é a hora que o medicamento vai fazer efeito. Então se eu não sei desses detalhes, a minha prescrição fica a cagada, né? Tudo errado. Está entendendo? Porque o medicamento que era para estar sendo administrado no horário, você está administrando no outro. A metformina, que tem que ser muito próximo da alimentação para diminuir a absorção de carboidratos, você está prescrevendo no outro horário. E aí a tua prescrição vira uma bagunça. Você não extrai o melhor de cada fármaco. Aí depois você fala assim, ó, o medicamento não está fazendo efeito. Não é o medicamento que está sendo efeito, ele está sendo tomado de forma inadequada. Então esse ponto, ele tem que ser sempre levado em consideração. Professor, Pode falar. de uma forma geral, quais situações que a gente tem que escolher pela segunda escolha? Medicamento de segunda escolha. Você fala assim, a segunda escolha dentro do próprio grupo, né? Exemplo assim, eu tenho uma losartana e vou prescrever uma valsartana, é isso? Aí, essa pergunta, ela é relativa para todas as classes. Assim, em cada classe a gente vai ter uma resposta diferente. Se você pergunta aqui dos braços, eu falo para você que a diferença existe, mas é pequena. Você diferenciar, exemplo, uma losartana de uma valsartana não muda muito. Muda pouca coisa cinética. Se você me fizer essa pergunta em relação aos beta-bloqueadores, eu falo para você, muda demais, é totalmente diferente. Pegar um beta-bloqueador de primeira, segunda, terceira geração, eles têm respostas totalmente diferentes, então muda muito. Por exemplo, você tem lá um paciente que você quer uma resposta mais significativa, você vai prescrever de terceira geração, porque ele é vasodilatador, ele tem um efeito maior. Se a gente pegar, exemplo, que a gente está tratando gastrite de um paciente, eu vou usar a diferença dos IBPs, inibidor da bomba de Proctor, omeprazol, rabeprazol e tal. A diferença é quase nula, não tem. Então, assim, não tem nenhum artigo que fala, ó, o omeprazol, ele tem menor potência que os mais novos hoje, de última geração, do rabeprazol. Os artigos não demonstram diferença quase nenhuma. Então, o médico, ele vive numa corda bamba muito grande, assim, em relação à indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é muito cruel com as coisas, né? Porque ele traz para vocês assim, uma conversa muito grande lá dentro do consultório. Mas para quem entende mesmo, vê que na verdade é muita conversa e não muda quase nada. Porque para a indústria, toda vez que ela pega um medicamento e faz o que nós chamamos de inovação incremental ou radical, é só para gerar uma nova patente. Porque quando eu gero uma nova patente, eu tenho mais 20 anos agora para produzir, não só eu mesmo. Você está entendendo? Então, cada nova molécula, a indústria tem uma patente sobre ela. Então, para eles é muito vantajoso. Você está entendendo? Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando tem vantagem, quando não tem. Né? Então, sempre buscar materiais mesmo, de artigos, estudos, mostrando comparação deles e esquecer um pouco o que a indústria faz, porque o que a indústria fala não dá para assinar embaixo. Tá? Pessoal, só para finalizar, aqui algumas artanas que a gente chama, né? Alguns bloqueadores de receptor de angiotensina 2, tá? Como eu coloquei para vocês, a losartana é o protótipo, tá? O medicamento mais usado, mais em conta, mais barato, né? A valsartana também é bastante conhecida, é um medicamento, né, que tem uma, como eu falo assim, uma meia-vida um pouco melhor, uma meia-vida, você consegue ter uma menor quantidade de tomadas, até em relação
e até, como eu posso colocar assim, a menor quantidade até de efeitos colaterais. E a temizartana, que ela veio principalmente através da Behringer, né, o nome do Cards, como uma nova alternativa também. O medicamento é um novo protótipo, só que caro, né, acaba tirando um pouco o acesso, tá? Mas é uma nova molécula também e muitas vezes vem combinada com diurético, né? Lembrando sempre que os IECAs e os BRAs, eles são muito combinados com diuréticos, tá? Principalmente com tiazídicos. A hidroclorotiazídico, a gente faz muita combinação com BRAs e com os IECAs. Na próxima aula a gente vai iniciar outro grupo muito importante, que são os beta-bloqueadores. Tá? E aí na próxima aula a gente dá continuidade aí através dos beta-blocos. Só vou fazer a chamada, tá, pessoal? Tadeu, falou sobre a próxima semana? Próxima sexta? Falou com ele? Eu sempre coloco assim, hoje, entre eles, entre os dois grupos, quando a gente pega, principalmente assim, paciente de hipertensão leve, né? Hipertensão leve, normalmente se usa mais BRA mesmo, tá? Na urgência, a gente vê resposta dos IECAs mais significativa. Por isso que é padronizado a urgência captativa. Você não vê padronização na urgência usar luz alocando. Então, ele tem uma resposta um pouco mais aguda, mais significativa. Então, por isso que é utilizado ele até o comprimido convencional que é sublingual. Tá? Agora, de forma regulatorial, hoje é mais comum os braços, usar Amanda. Presente. Amanda Onofre. Ana Beatriz. Andressa. Presente. Ana Luísa. Presente. Carla Caleb. Cecília. Clara. Crisley. Presente. Diego. Eduardo. Presente. Emanuela. Érico. Fernanda. Flávio. Presente, professor. Gabriela.